Bom dia. Essa é a primeira aula que eu estou preparando para mandar para vocês. Então vamos ver se vai funcionar, se vai dar certo. Depois vocês me dão um retorno de como foi assistir a aula dessa maneira. Bom, eu estou achando a coisa mais estranha possível. Vou fazer um esforço para que fique uma coisa assim natural, mas que saudade que eu estou sentindo da sala de aula. Tá? Então a gente vai falar da literatura pré-modernista no Brasil. Bem, o que a gente precisa entender sobre o pré-modernismo? A gente precisa entender que o pré-modernismo ele não é considerado uma escola literária. Então, desde o primeiro ano, a gente vem estudando as escolas literárias. Então, a gente começou lá no trovadorismo, falamos do barroco, do arcadismo, né? No segundo ano, a gente estudou o romantismo, o realismo, o naturalismo. Então, o que acontece com o pré-modernismo? Ele é um período literário de transição. Então, vamos ver, né, em que momento ele se situa. Então, nós temos aí o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, que foram escolas literárias que a gente viu o ano passado. Então, esse ano a gente começa falando do pré-modernismo, que é justamente essa fase de transição para o modernismo. Ele não é escola literária como as outras, né? Ele é só uma fase que fica aí no que começa em mais ou menos 1902 por aí, vai até 1922, que é quando vai acontecer a Semana de Arte Moderna, e aí a gente considera um marco que dá início ao modernismo, essa Semana de Arte Moderna de 1922. Bom, quais foram as influências que o pré-modernismo sofreu? O Machado de Assis foi uma dessas influências, né? De que maneira? Pelo seu coloquialismo, o humor, a ironia, que é uma marca muito forte na literatura do Machado de Assis, influenciou os escritores pré-modernistas. Bom, a prosa, né, que foi escrita nessa época, ela preserva algumas características do realismo e do naturalismo, mas ela já aponta temáticas e marcas linguísticas do modernismo. Então, o que a gente vai perceber, por exemplo, no pré-modernismo que nós víamos lá no naturalismo, o determinismo. Então, aqueles que leram o Cortiço vão se lembrar do quanto o meio influenciava as atitudes dos personagens do Cortiço, né? Então a gente se lembra lá da Pombinha, né? Dos outros personagens, e é esse determinismo que a gente vai ver presente ainda em algumas obras do pré-modernismo. Mas ele também vai ter já algumas marcas que já o direcionam para o modernismo. Então, por isso é transição. Ele está entre essas escolas literárias anteriores e o modernismo. E o contexto histórico. A gente sabe que não dá para estudar literatura sem ter noção do contexto histórico da época em que essas obras foram escritas, né? Então, o momento histórico brasileiro que interferiu na literatura pré-modernista é um momento histórico marcado por uma série de conflitos. Aí no mapa, vocês podem perceber que estão sinalizados alguns pontos de conflito. Então a gente percebe onde eles aconteceram. Então nós vamos ver quais foram esses conflitos, né, que contextualizaram a produção literária. Bom, lá na região Nordeste, nós vamos ter o fanatismo religioso do Padre Cícero, que é essa figura primeira que aparece aí. Vocês, em algum momento, já devem ter ouvido falar a respeito do Padre Cícero, né? Da devoção que os nordestinos têm por ele, lá em Juazeiro do Norte, né? Quantos romeiros vão até lá em busca de milagres, de graças, né? Então, nós estávamos vivendo esse auge desse fanatismo religioso do Padre Cícero. Na Bahia, nós vamos ter o Antônio Conselheiro, que é essa segunda imagem que está retratada aqui, tá? E no Nordeste também nós vamos ter o contexto do cangaço.
Então, certamente vocês já ouviram falar do Lampião, de Maria Bonita, né? Que são os principais nomes quando a gente pensa no cangaço e o que estava acontecendo no Nordeste na época. Então, imagine que na sociedade era isso no momento que na região Nordeste acontecia, tá? Bom, e no Rio de Janeiro, né, que a gente viu ali no mapa que era outro ponto de conflito no Brasil. No Rio de Janeiro, a gente tem as revoltas da vacina e da chibata. O que foi a revolta da vacina, né, em 1904? A principal causa foi a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, realizada pelo governo brasileiro e comandada pelo médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz. Nós temos ouvido falar muito em Oswaldo Cruz como a fundação que faz pesquisas, que produz vacinas no nosso país, né? Então, em tempos aí de coronavírus, a gente tem ouvido referências à Fundação Oswaldo Cruz em vários momentos. Então, em 1904, essa revolta da vacina veio da parte de quem? Da população que não queria ser vacinada, que se revoltou. Por quê? Porque foi uma primeira campanha. O Oswaldo Cruz queria melhorar as condições sanitárias no Rio de Janeiro para que as pessoas tivessem saúde. E as pessoas se revoltaram contra isso, porque imaginem, né? Tomar uma vacina num contexto de total ignorância do que era isso, gerou essa revolta. Se hoje, século XXI, com toda a informação e conhecimento que nós temos, científico, comprovado, há pessoas que não estão se vacinando, imagine em 1904 o desespero que essa campanha de vacinação não causou nas pessoas. E uma outra revolta no Rio de Janeiro também foi a revolta da chibata em 1910. Vejam, nós estamos nesse período de transição, começo do século XX até 1922, que é quando vai começar o modernismo no Brasil. Então, em 1910 houve um motim. Por quê? Porque vários marujos brasileiros estavam revoltados com os castigos físicos que eles sofriam na Marinha. Então, esse castigo físico eram chibatadas. Conta-se que houve um marinheiro que levou 250 chibatadas e não teve direito a sequer um atendimento médico depois disso. Então, os marinheiros se revoltaram, os marujos, né, se revoltaram contra este castigo físico que muitos estavam sofrendo. E é claro, como vocês vão observar aí no slide, na maioria negros e mestiços, porque quais eram? Né, dentro da hierarquia na Marinha, claro que não eram aqueles que estavam no topo dessa hierarquia que sofriam os castigos físicos, eram aqueles de mais baixa patente, vamos dizer assim, dentro da Marinha. Então, houve essa revolta. Então, no Rio de Janeiro também as coisas estavam fervilhando. Bem, em São Paulo, a gente tem aqui uma foto que é da foto da primeira greve no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1917. Então, São Paulo também sofria com essas manifestações por essa insatisfação dos operários que começaram a perceber que necessitavam reivindicar melhores condições de trabalho, então foram para as ruas, fizeram uma primeira greve no Brasil que foi em São Paulo. Então também nesse estado, nessa região do Brasil, nós tínhamos essa condição social acontecendo. E a Guerra do Contestado, né, na fronteira entre o Paraná e aqui o estado de Santa Catarina, nós vamos ter também esse movimento acontecendo e eu não vou me aprofundar porque isso é algo que vocês vão estudar em história, né? Vão se aprofundar com um professor que tem competência para falar a respeito. Eu estou mencionando esses fatos históricos, esse contexto histórico para vocês se situarem, tá? Eu não vou me aprofundar porque a minha formação não me permite isso, tá? Eu só quero que vocês percebam que as coisas estavam fervilhando no nosso país. Bem, em termos políticos, né?
que política se estava fazendo naquela época? Era a política dirigida pela oligarquia rural. Então, esse domínio político presidencial era caracterizado pelo quê? Pela uma alternância na presidência de políticos paulistas e mineiros, né? Que é aquela famosa política do café com leite. São Paulo representando o café, Minas representando o leite aí. Então, esses políticos se alternavam na presidência e nós tínhamos os governadores dos estados. E aí vocês observem essa charge da época, né, que diz as próximas eleições de Cabresto. Então a imagem do político aí que leva o eleitor pelo cabresto, esse político ele representa os coronéis da época, que tinham os seus currais eleitorais, então se eu estava sob o jugo desse coronel, eu era obrigado por ele a votar no candidato que ele estava apoiando. Então pensem que politicamente era este o contexto que nós tínhamos, né? Nós vamos ter o nascimento da burguesia urbana, a industrialização e o surgimento do proletariado. Então é um momento também, né, dessa burguesia se constituindo, a industrialização em São Paulo em especial. Outro contexto histórico, né? Se vocês pensarem, nós estamos no começo do século XX, 1889, a abolição da escravidão, né? Então há na nossa sociedade dessa época uma segregação dos negros pós-abolição. Então agora eles estão libertos? Sim, estão libertos, mas vivendo marginalizados. Então nós sabemos que não houve uma política de inclusão, nada, né? Então nós vamos ver assim um momento em que nesta sociedade aí de início do século XX nós vamos ter esses ex-escravos vivendo bem marginalizados ainda. E a imigração, né? Aqui a gente tem um elemento que entra e constitui também esse painel social que nós temos no nosso país, que são os imigrantes, que vêm, né, para ser força de trabalho aqui também, vão viver nos grandes centros urbanos e vão ajudar a compor esse proletariado emergente aí que está surgindo nas grandes cidades, né, em especial ali São Paulo, Rio de Janeiro. Uma radiografia crítica do Brasil, tá? Então, o que é o pré-modernismo? É uma literatura de crítica social. Então, é uma literatura que vem para criticar todos esses aspectos que nós observamos aí nesse contexto histórico. Mostra o Brasil real com seus conflitos políticos sociais. Então, aqueles que leram Clara dos Anjos e que depois vão ler o outro livro do Lima Barreto, que é o Cemitério dos Vivos, que está na lista da UFSC, vocês vão perceber que o Lima Barreto traz esse contexto para o seu romance, né? Então, além disso, as obras, elas desmistificam o romantismo e o nacionalismo ufanista. O ano passado a gente falou do romantismo, né? E a gente viu que a primeira geração romântica era excessivamente nacionalista, né? E aí vocês vão se lembrar, preciso falar do poema do Gonçalves Dias, não vão me bater? Bom, à distância não podem me bater, então eu vou recitar os primeiros versos mais uma vez, até porque os seus colegas alunos do TAI não foram meus alunos do ano passado. Então, para eles, os do TIM agora podem tapar os ouvidos, mas para os alunos do TAI eu vou declamar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então nós vamos ter aí a canção do exílio como um exemplo clássico desse nacionalismo ufanista que coloca o Brasil como perfeito, uma natureza maravilhosa, né? Então o índio como herói nacional e agora
os pré-modernistas vêm e colocam isso abaixo. Espera aí,